Hoje a vez é dele, do Renault Clio V6, em mais um episódio da história do automobilismo. Enquanto eu escrevi o roteiro para esse vídeo, eu tive uma ideia com esse carro, mas eu só vou contar para vocês no final do vídeo. Mas para isso vocês têm que assistir a história do carro completa, viu? Assiste do início ao fim que vocês vão entender a minha ideia lá no final quando eu apresentar para vocês. Então vamos agora conhecer um pouco mais sobre esse carro incrível e espetacular que marcou os anos 2000. Tá usando aquela camiseta feia, rasgada, com aquela crosta de desodorante seca debaixo do braço pra ir pro rolê? Ai, que nojo! Os seus problemas acabaram. Chegou a Vista Jaguar com as melhores camisetas com estampas de carro do Brasil. Olha aí pra você ver. Você gosta de Subaru? Tem Subaru. Você gosta de Porsche? Tem Porsche. Você gosta de BMW? Também tem BMW. Já eu gosto é da GT300 porque eu joguei no Gran Turismo 4. Também tem da GT300. Dá uma olhada na qualidade dessas estampas e dessas camisetas. Olha, é só camiseta top. Tá esperando o quê? Gel, tô sem dinheiro. Tem cupom de desconto pra você. Olha aí aparecendo na sua tela, Garagem 96, tudo junto. Usa lá que você vai garantir aquela camiseta top. Mas, Gel, eu gosto de anime. Também tem anime, tem Naruto, tem One Punch Man, tem todos os seus animes favoritos. E tem o meu favorito também, Neo Genesis Evangelion. Ah, essa aí eu já vou garantir pra mim, viu? Que lindo, cara! Então já garante a sua também lá na Vista Jaguar. Acessa aí o site deles que tá na descrição do vídeo, ou vá lá no Instagram deles que tá aparecendo aqui na tela pra você. Dá uma olhadinha aí na Vista Jaguar, eu tenho certeza que você vai gostar das camisetas. Para! Para tudo aí! Ó, tem lançamento novo na Vista Jaguar, é a camiseta do Renault Clio V6. Olha como essa camiseta tá linda, tá espetacular. Você vai perder a chance de ter uma camiseta bonita como essa. Ó, ela tá com 4% de desconto de lançamento. E se você usar o cupom de desconto Garagem 96, você ainda vai ter mais 10% de desconto. São 14% de desconto. Meu amigo, você vai perder essa chance. 14% de desconto. Ah, você ainda vai ficar usando essas camisetas feias, rasgadas aí. Olha só, você vai poder usar a camiseta do Renault Clio V6, aprendendo a história do carro aqui no Garagem 96, para quando alguém olhar para sua camiseta e falar, é o Renault Clio V6? Você falar assim, é, e eu conheço a história. Vai perder essa chance? Então, já clica aqui no site da Vista Jaguar e garante a sua lançamento limitado. São poucas unidades. Se você bobear, você vai ficar sem, viu? Então já garante a sua aqui no site. Bom, já que essa semana eu falei da história do Ford Escort RS Cosworth, nada mais justo que contar a história de um dos hot hatches mais aclamados dos anos 2000. Então hoje nós conheceremos um pouco mais da história do Renault Clio V6. Mas para isso, vamos voltar até o início dos anos 90, quando a montadora da Terra do Pão francês lançava no mercado o seu novo carro compacto, chamado Clio. O Renault Clio veio para substituir o já antigo e obsoleto Renault 5. O carro, já em sua estreia, trazia muitos diferenciais em relação aos seus adversários de mercado. O carro já contava com freios ABS, ar-condicionado como item padrão, alarmes, direção hidráulica e espelhos retrovisores externos com função desembaçadora e antigelo. Já contava com 3 motorizações também disponíveis para a escolha do cliente. O primeiro era um 1.2 litros, tinha também 1.4 litros e 1.7 litros, que era da versão topo de linha do Clio. Mas o pequeno carro já havia nascido atrevido e ainda em sua primeira geração ele já se tornava um hot hatch na versão Clio Williams, que vinha para comemorar a parceria vitoriosa da montadora francesa com a equipe de Fórmula 1 Williams. Também dessa parceria nasceria a lendária minivan Renault Space F1 com o seu motor V10 de Fórmula 1.
que foi o primeiro vídeo das loucuras do automobilismo. Está aparecendo aqui nos cards e no primeiro comentário fixado. Dá uma assistidinha lá depois para você entender mais sobre esse carro espetacular. Mas voltando à história do Clio, essa versão era para ser limitada a apenas 3.800 unidades. Mas no final de sua produção, o Clio Williams já tinha 12.100 unidades produzidas. Esse carro vai ganhar um episódio especial só para ele, ok galera? Fiquem tranquilos. Mas o Clio V6 só surgiria na segunda geração do Renault Clio, que seria lançada em 1998. E foi apresentada no Salão do Automóvel de Paris neste mesmo ano. O carro teria a participação da TWR em sua construção e concepção. Era só para ser um concept car da versão de corrida do Renault Clio, mas o carro chamou tanta atenção que logo surgiram pessoas interessadas em comprar especificamente essa versão do Clio. Mas a ideia para a criação de um pequeno carro compacto com motor central veio na verdade de um engenheiro da Renault que estava brincando em suas horas vagas com um projeto de um Renault Twingo com motor central. O engenheiro Axel Breur, eu espero estar pronunciando o nome dele corretamente, tá aparecendo aqui para vocês, havia percebido uma particular coincidência. O Ferrari 328 tinha uma distância entre eixos igual à do pequeno Twingo. E com isso ele pretendia convencer a Renault Sport a comprar um 328 danificado, retirar o motor e todas as partes mecânicas do carro da Ferrari e montar em cima de um Twingo. Bom, é claro que a Renault barrou essa ideia de jirico, né? E convenceu Axel a fazer o mesmo usando um Renault Spider Trophy. Isso fez a ideia inicial de um projeto não oficial se tornar algo oficial dentro da montadora, e ainda por cima com o apoio da própria montadora francesa. Mas infelizmente usar um Twingo para esse projeto se mostraria inviável, e com o lançamento próximo da nova geração do Renault Clio, o projeto agora usaria como base o novo Clio de nova geração. E dessa vez o carro seria totalmente inspirado pelo Renault 5 Turbo da década de 80, que havia competido no grupo B de Rally e também havia tido um motor central. Inclusive ele terá um vídeo também especial aqui para ele no canal. O projeto inicialmente ganharia o nome de Clio Maxi e o carro seria uma versão Spider com portas borboletas e um grande motor V6 de 3 litros. Mas esse projeto daria vida à versão Concept do Clio V6, já mais próxima ao carro que conhecemos. Como havia falado, o Clio V6 foi apresentado no Salão de Paris na versão Concept e contava com um motor V6 de apenas 170 cavalos. Basicamente, o chassi do Clio V6 é um chassi padrão de um Clio duas portas. A TWR que ficou responsável por toda a adaptação e modificação do carro. Primeiro, o chassi branco vinha diretamente da fábrica da Renault e era cortado e adaptado e tinha toda a sua estrutura modificada e retrabalhada para suportar o motor central. E só depois era colocado o motor e montado todo o restante do carro. Agora vamos conhecer as gerações do Clio V6, chamadas Fase 1 e Fase 2. A Renault havia lançado o Clio V6 como um carro de corrida chamado Clio V6 Trophy. E como falei no tópico anterior, a apresentação de um concept car do Clio V6 Trophy na versão de rua chamou muita atenção. E com isso compradores surgiram em massa. E a Renault então teve que correr para que essa versão de rua ficasse pronta a tempo da estreia da versão Trophy nas pistas. Bom, a construção dessa primeira geração ou fase 1 do Clio V6 era bem conturbada e complicada, pois o chassi do Clio padrão ou chassi branco era enviado da França para a Suécia, onde o carro era montado pela TWR. Isso fez com que essa primeira fase 1 do V6 tivesse uma construção rústica, com rebarbas de plástico e alguns painéis que não se encaixavam adequadamente. O veículo já tinha um grande motor V6 de 3 litros aspirado de 227 cavalos e 30 kg de torque. O carro recebeu grandes modificações para acomodar esse motor, o que acabou deixando ele muito pesado. O V6 teve que receber extensas modificações para deixar um chassi projetado para um veículo de tração dianteira para ter um grande motor central e tração traseira. Essas modificações deixaram o carro cada vez mais pesado.
Isso se reflete no seu 0 a 100, que é de apenas 6,7 segundos, um tempo muito alto para um carro esportivo. Mas o veículo acabou sendo muito prestigiado pela sua condução suave e pela sua tocada quase que igual a de um carro de corrida. O motor V6 respondia muito bem em baixas rotações e tinha ótimas retomadas em saídas de curva. Com isso, o pequeno carro virou um verdadeiro sucesso entre fãs e compradores, que muitas vezes nem ligavam para a construção simples e com algumas falhas. E para o fato do carro ser pesado, para os padrões de um carro esportivo. A velocidade máxima do Clio V6 fase 1 era de 235 km por hora, mas com toda certeza o que mais cativou os fãs e compradores foi o lindo ronco desse motorzão V6. Foram produzidos 1.555 unidades do carro, da chamada fase 1, entre os anos de 2001 e 2002. Agora vamos à chamada fase 2 do Renault Clio V6. O Clio V6 fase 2 é basicamente o mesmo fase 1, só que muito mais bem acabado e com muitas melhoras astronômicas em sua construção. O carro ainda tinha o mesmo V6 de 60 graus entre as bancadas, mas agora com uma potência de 255 cavalos e com 32,3 kg de torque. Isso o colocava como o hot hatch mais potente do mundo em sua época. Para comparações, o Alfa Romeo 147 GTA tinha 250 cavalos e o Seat Leon Cupra R tinha 225 cavalos. Esses eram seus adversários diretos nas vendas. O carro ainda podia chegar a uma velocidade máxima de 246 km por hora. E o seu 0 a 100 havia despencado para apenas 5,9 segundos. O carro ainda dispunha na fase 2 de ar-condicionado, CD player, sensor de chuva nos para-brisas. Isso significa que o motorista não precisa acioná-los, eles funcionam automaticamente ao detectar as primeiras gotas de chuva. O carro ainda contava com 6 alto-falantes estéreos. O veículo teve 13.009 unidades fabricadas entre 2003 e 2005. Jeremy Clarkson, do programa automotivo inglês Top Gear, falou que o Renault Clio V6 fase 2 era, abre aspas, um de seus 10 carros favoritos, fecha aspas. Já nas pistas, o carro contava com um campeonato específico só para ele, organizado pela própria Renault. O nome desse campeonato era Renault Sport Clio Trophy e ocorreu entre 1999 e 2001. O carro também correu em outras classes GTs na Europa. Há relatos de Clio V6 Trophy nas 24 horas de Nürburgring Nordschleife e nos campeonatos de acesso ao BTCC na Inglaterra durante o início dos anos 2000. Esse é um dos carros esportivos mais icônicos e curiosos do mundo. Quem um dia pensou que viria um pequeno e inofensivo Renault Clio virar um esportivo de renome e tão aclamado entre fãs e pilotos? É até engraçado falar Clio V6. Até parece que estou falando de alguma preparação maluca feita por algum entusiasta por aí. Mas esse é um carro de fábrica e que marcou com toda certeza os anos 2000 e mostra o quão criativa eram as montadoras no passado. Dizem ter uma unidade do Clio V6 no Brasil, mas não encontrei informações confiáveis que não fossem achismos sobre ter ou não ter um em terras tupiniquins. Bom, vamos chegando ao fim dessa história de um carro incrível e icônico, que marcou muito, principalmente os jogadores de Gran Turismo, lá por meados de 2004. Agora vem aquele pedido especial para você deixar o seu like, se inscrever no canal Garagem 96 com o sininho das notificações ativado para ficar por dentro de todo o conteúdo do canal e comenta aí para mim por onde você conhece a história do Renault Clio V6, se está conhecendo agora, se já conhecia, deixa aí nos comentários. Agora eu vou apresentar a minha ideia que eu tive enquanto eu pesquisava sobre esse carro e escrevi o roteiro. Vamos fazer aqui um exercício de imaginação. Imagina pegar um Renault Clio V6, conseguir adaptar uma tração 4x4, eu nem sei se tem como, mas vamos imaginar que tenha,
preparar esse motor, preparar esse carro, aliviar o peso dele, mexer na aerodinâmica e pôr esse carro para subidas de montanha. Imagina esse motor V6 com esse ronco lindo, pipocando a cada troca de marchas. Só imagina, ainda por cima com um turbão, dando aqueles espirros. Olha, eu chegar a ficar arrepiado aqui só de imaginar o quão insano deve ficar um carro desse, hein? Cabeça de gasolina chegar a fervilhar aqui. Não se esqueça de garantir a sua camisa do Renault Clio V6 na Vista Jaguar. O estoque é limitado, você vai ficar sem, viu? Garanta lá a sua, acessa aqui o site. Muito obrigada a você que acompanhou o vídeo até agora. Valeu, falou e até mais!